Olá, meus amados, aqui estamos mais uma vez para esse nosso estudo bíblico da sexta-feira. É uma alegria, um privilégio poder tê-los aqui reunidos conosco mais uma vez. Hoje daremos continuidade ao nosso estudo das sextas-feiras, onde vemos sobre o panorama bíblico, está certo? Bom, estamos aqui em Manaus, uma temperatura alta agora, estamos com 34 graus, bem quente, né? Abafado. Estamos aqui na casa de pastor José Carlos e a razão pela qual não estamos fazendo a transmissão ao vivo com eles é em virtude de não termos uma internet que possibilite a podermos fazer essa transmissão ao vivo. Então, estamos aqui com um vídeo gravado, mas espero que vocês acompanhem mais esse tempo de estudo bíblico conosco, tá bom? Nós gostaríamos de orar agora, inclusive encomendarmos nas mãos de Deus o pedido que foi colocado lá pelo nosso irmão Rodrigo acerca da Laurinha, aqui realmente possamos ver a Laurinha recuperando-se aí dessa insuficiência respiratória. Vemos o quanto antes voltando tudo à normalidade, está bem? Vamos orar então nesse momento. Pai, louvamos, bendizemos o teu santo nome e encomendamos em tuas mãos a vida da Laurinha, que o Senhor possa estar, ó Deus, cuidando dela, fortalecendo-a e trazendo completo restabelecimento em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos lá. Hoje eu pretendo ir direto já ao tempo de estudo com vocês e vou aqui projetar então os nossos slides. Aí está. Estamos às sextas-feiras olhando um pouco para o panorama bíblico, procurando entender um pouco da história bíblica, percorrendo desde o Gênesis até o Apocalipse. No entanto, disse para vocês já que para entendermos o início, é importante nós chegarmos e fazermos aquela ida até o Apocalipse, e no Apocalipse ele vai nos remeter ao princípio de todas as coisas. Nesse slide que vocês estão vendo aí, nós já observamos o seguinte, que no futuro nós teremos determinado a eternidade futura com o novo céu, a nova terra, que será o destino daqueles que têm os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Aqueles que não têm os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro não serão destinados ao novo céu e à nova terra, mas muito pelo contrário, estarão sendo lançados no lago de fogo e enxofre. Mas vimos já que esse livro da vida do Cordeiro, ele foi já determinada a existência dele desde antes da fundação do mundo. Então nós temos nesse slide o resumo de tudo aquilo que nós temos visto aqui às sextas-feiras. Mas vamos lá, agora eu quero te chamar para uma reflexão já nesse primeiro slide, onde na semana retrasada, eu digo retrasada e não passada, porque na passada nós estávamos lá com o nosso irmão Maurício. Nós começamos a ver sobre a criação do homem e entendermos um pouco como que é o homem no seu estado original. Nós vimos já na semana retrasada que na trajetória da redenção de Apocalipse 13:8, o livro da vida do Cordeiro, né, que já foi aí determinada a existência desse Cordeiro que seria morto desde antes da fundação do mundo, nós vemos que o mundo foi criado e nos 6 dias, separação de luz e trevas, separação de águas e águas, surgimento da porção seca, o sol para governar o dia, a lua para governar a noite. Vimos também a criação das aves, dos peixes e, por último, no 6º dia, a criação dos animais e também a criação do homem. A partir daí, nós então, mais especificamente, começamos a ver como que se dá a criação do homem. O homem, olhando lá para a criação, foi feito à imagem e semelhança de Deus. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, domine sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra.
Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E viu Deus que tudo quanto tinha feito era muito bom, e foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Nós vimos então que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E em que consiste essa imagem e semelhança de Deus? Não em uma igualdade, porque semelhança significa qualidade de algo semelhante, uma conformidade, uma relação de fisionomia, uma afinidade de caracteres, uma analogia, uma imitação, uma conformidade, uma parecença. Então nós não somos criados iguais a Deus, mas semelhantes, parecidos com Deus. Criado à imagem de Deus como um ser espiritual. Sim, o Senhor nos criou e soprou em nossas narinas o fôlego de vida, e a partir daí fomos feitos então almas viventes. Fomos feitos também como seres inteligentes. Nisso se baseia a semelhança, essa imagem. O homem era tão inteligente que recebeu de Deus a responsabilidade e a incumbência de dar nomes a todos os animais. Vimos também que o homem foi criado como um ser moral, dotado da capacidade do discernimento, né? Então veja, ele saberia o que era o bem e o que era o mal. Vimos também criado como um ser soberano, ele dominaria sobre toda a criação, sobre todos os animais, peixes, répteis e aves, e também criado como um ser social, para relacionar-se com outros seres. Tanto que Deus criou a mulher e entregou ao homem para que eles socialmente pudessem viver a sua humanidade, essa imagem, essa parecença de Deus. Vimos que tudo isso consiste na criação de um ser tricotômico. E o que entendemos por um ser tricotômico? A triunidade do homem, ela consiste em que o homem possui um corpo, que a Bíblia chama de carne, que é o veículo com o qual a gente mantém contato com o mundo físico, e a gente mantém um contato com esse mundo físico através dos 5 sentidos: o tato, o paladar, a audição, o olfato e a visão. Vimos que esse corpo reage a instintos, mas dentro desse corpo existe uma alma que a Bíblia chama de coração. É lá do coração que procedem os maus pensamentos, alma que também é chamada de mente. Os gentios, por exemplo, que andam na vaidade da sua mente, e alma que também é chamada de entendimento, entendimento que nos leva a desejar ter uma relação com Deus através de um culto racional. O que mais que nós conseguimos observar nessa triunidade do homem? Que essa alma é o centro das emoções, da sensibilidade e da nossa vontade. Mas o homem também possui um espírito. E o espírito é o veículo pelo qual a gente mantém comunhão com Deus. Alguns chamam de intuição, de consciência, mas na realidade é o que permite e proporciona nós podemos ter comunhão com Deus. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então fizemos essa relação, a triunidade de Deus e a triunidade do homem. O Pai como que tendo uma relação íntima com o Filho e com o Espírito Santo. Os três formando essa unidade que é Deus. O Pai não é o Filho não é o Espírito Santo e o Espírito Santo não é o Pai. Mas os três formam um Deus. O homem também é dotado de uma alma, é dotado de um corpo e é dotado de um espírito. A alma não é o corpo não é o espírito e o espírito não é a alma. Mas os três formam um homem na sua completude.
O homem também recebeu, ao ser criado por Deus, alguns privilégios. E o privilégio seria o domínio sobre a terra, ele sujeitaria e dominaria todos os animais, ser companheiro de Deus, ter uma relação íntima com Deus. Vimos também que o homem, dentro desses privilégios, por ser a coroa da criação de Deus e criado à imagem e semelhança de Deus, também foi dotado do livre arbítrio. Então ele teria a capacidade de fazer escolhas, principalmente a escolha entre o bem e o mal. Tá bom? Deus ordenou e disse: olha, se você não comer, viverá. Se você comer, morrerá. Então Deus deu ao homem o livre arbítrio, o direito de escolha, não o privou, mas o alertou. Então, a trajetória da redenção, ela começa com a criação do mundo, do universo, nos 6 dias da criação. Ela continua com a criação do homem no 6º dia, o homem sendo criado de uma forma triuna, corpo, alma e espírito. E aí vem a árvore colocada no jardim do Éden e vem a ordem de Deus. De toda árvore do jardim comerás livremente, mas do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal vocês não comerão, porque no dia em que vocês comerem, certamente vocês morrerão. Então nós temos aí essa ordem da parte de Deus. Mas a Bíblia nos aponta em Gênesis 3 que surge no meio da história quem? A serpente. A serpente, também chamada de o diabo. E aí a pergunta vem: como é que a serpente aparece aí? Como é que o diabo aparece aí? Quando foi que o diabo foi criado? Quando é que, no decurso da história, nesses 6 dias aí, a Bíblia nos fala alguma coisa de que se ele foi criado no 1º, no 2º, no 3º, no 4º, no 5º, no 6º dia? Quando é que o diabo foi criado? Por isso hoje nós veremos um pouco sobre a origem de Satanás. O que podemos ver dentro da palavra de Deus acerca da origem de Satanás? Gostaria de te convidar a abrir para alguns textos bíblicos. Primeira pista que a gente tem na palavra de Deus está no profeta Ezequiel, no capítulo 28, versículos 14 e 15, que vai nos dizer que Satanás era uma criatura de grande poder, de grande sabedoria, mas que pelo orgulho ele revoltou-se e caiu. Essa é uma descrição que nós temos ao ler Ezequiel 28, 14 e 15. Leia comigo o que diz em Ezequiel 28, 14 e 15. Tu eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Cobrias-te de toda pedra preciosa, topázio, o ônix, a crisólita, o berilo, o jaspe, a safira, a esmeralda e o ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado foram preparados. Eu te coloquei com um querubim, como o querubim da guarda, e estiveste sobre o monte santo de Deus. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que em ti se achou iniquidade. Olha que interessante nesse texto bíblico. Nós vimos que ele era selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Portanto, perfeito, sábio e belo. Mas vemos também que em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. Alguns, de acordo com essa declaração, entendem que ele fosse um dirigente de adoração, que a musicalidade estivesse centralizada nele. Perfeito eras nos teus caminhos, ou seja, de uma conduta impecável, desde o dia em que foste criado, ou seja, criado por Deus. Deus é o único ser que tem esse poder de criar. Então nós temos a descrição deste selo de perfeição, cheio de sabedoria, perfeito em formosura, com um poder de dirigir uma musicalidade
alguém nos caminhos corretos foi criado, perfeito nos seus caminhos, e alguém que não autoexiste, mas alguém que foi criado por Deus. Essa passagem profética de Ezequiel nos remete a este ser que todos encaram como sendo uma referência destinada ou que cita a quem era Satanás quando da sua criação. Outro texto que nos ajuda a entender, olhando, é que em Jó 38, 4-7, este ser foi criado, mas criado juntamente com outros seres. Acredita-se, de acordo com a interpretação da palavra de Deus e dessas referências proféticas, de que ele fora um anjo. Então veja o que diz em Jó 38, 4-7. Olha aí, está os anjos e está o globo terrestre. Por quê? Porque em Jó 38, 4-7 está escrito o seguinte: é um questionamento que Jó faz a Deus, tentando entender, tentando compreender a razão de todo o seu sofrimento. E aí Deus diz o seguinte a Jó: onde estavas tu quando eu fundava a terra? Jó, onde você estava quando eu estava criando a terra? Então olha a localização no tempo e na história, na linha da história. O Senhor está se referindo a Jó, perguntando: onde é que você estava, Jó, quando eu criava o mundo? Quando eu fundava a terra? Me faz saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas? Se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Então Deus está inquirindo a Jó: onde você estava quando eu estava formando e fundando a terra? Sobre que estão fundadas as suas bases? Você consegue me explicar, Jó, sobre o que está fundamentada a terra? Quem é que colocou a pedra de esquina? E aí ele vai fazer uma referência agora aos anjos. Hoje, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, a Bíblia faz essa referência a estrelas da alva e filhos de Deus, aos anjos como criação de Deus. Então o versículo 7 está dizendo: quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam. Então pega essa palavra, todos os filhos de Deus. Aqui Deus está dizendo para Jó: Jó, quando eu criava a terra, quando eu lançava os fundamentos da terra, todos os anjos, ou seja, todas as estrelas da alva, ou seja, todos os filhos de Deus, estavam jubilando. Então, olhando para esse texto, vemos que havia uma unidade entre os anjos. Então, Satanás fora criado como um anjo, e nós vimos perfeito, cheio de sabedoria, cheio e dotado de poder, e estava aqui presente, quando Deus lançava os fundamentos da terra, rejubilando, cantando alegremente, todos juntos. Não havia divisão, não havia nenhum tipo de rebelião. No entanto, a Bíblia vai falar em Isaías 14, 12-14, de algo que nos remete a uma rebelião. Veja o que o profeta diz, que esse anjo perfeito, que estava ali no meio dos outros anjos, ele procura exaltar-se acima de Deus. Isaías 14, 12-14 diz assim: caíste desde o céu, ó estrela da manhã. Está vendo? Estrela da manhã. Lembra que Jó dizia: todas as estrelas da alva, ou seja, todas as estrelas da manhã, alegremente cantavam e rejubilavam. Mas houve um, que caiu do céu. Caíste desde o céu, ó estrela da manhã, filha da alva. Foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no seu coração, e agora vai falar a razão da queda dessa estrela da alva, a razão da queda desse anjo. É porque ele disse: eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus. Eu exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Ou seja, lá em cima. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo.
o que nós observamos é que esse ser criado cheio de formosura, cheio de sabedoria, e que no início, quando Deus lançava os fundamentos da terra, estava rejubilando, cantando alegremente, louvando a Deus por seus feitos. Em um determinado momento dessa história, ele se orgulha, a soberba, a exaltação, sabe, a não se conformar com o seu papel, com aquilo para o que ele havia sido designado, e querer mais, querer subir, querer se elevar, querer se assentar lá no trono de Deus, e ainda dizendo: eu quero e eu serei semelhante ao Altíssimo. É nesse momento que Satanás cai, Satanás é lançado dos céus, Satanás é destituído da sua posição. Estrela da alva, anjo de luz, Lúcifer, é uma das designações desse anjo, que ao cair se transforma em Satanás, em acusador, no diabo, naquele que só tem uma missão: destruir as obras de Deus, como se ele pudesse. Mas veja, em 2 de Paulo aos Coríntios 11, 14 e 15, Paulo vai falar um pouquinho acerca da obra de Satanás, quando Paulo afirma o seguinte: não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Ou seja, ele procura enganar, se transfigurando em anjo de luz, procurando enganar as pessoas, se fazendo de bom, quando na realidade ele não é bom. É aí que Paulo diz que a gente não pode ignorar os seus ardis, porque ele é ardiloso, mentiroso, acusador, pai da mentira e tantas outras designações. Então, montando a nossa linha da trajetória da redenção, nós podemos agora encaixar os fatos nos seus devidos lugares. O que acontece? Deus cria os anjos. Os anjos foram, na realidade, a primeira criação de Deus. Por quê? Deduzimos que os anjos foram a primeira criação de Deus. Porque em Jó 38 está escrito que quando Deus lançava os fundamentos da terra, quando Deus estava criando o planeta Terra, os anjos estavam todos cantando e rejubilando. Se eles já estavam cantando e rejubilando quando Deus fundava a terra, é sinal que eles já existiam. Então Deus cria os anjos, Deus cria a terra, Deus cria o homem à sua imagem e semelhança. Deus, nesse momento, a partir da criação do homem, nós já deduzimos que ocorre essa queda dos anjos. O que acontece é que Satanás já estava presente aí. Presente quando? Presente quando Deus planta a árvore do conhecimento do bem e do mal e quando dá a ordem a Adão. A tal ponto que, quando nós adentramos em Gênesis 3, a serpente já está ali, falando, possuída pelo diabo. Então, em um determinado momento dessa história que a gente não consegue determinar, o que a gente só sabe é que, quando Deus criava o mundo, os anjos estavam ainda unidos. Quando Deus cria o homem, à sua imagem e semelhança, acreditamos que os anjos ainda estivessem unidos. Mas houve essa desunião, houve essa rebelião, houve essa queda de Lúcifer, transformando-se em diabo, tanto que admitimos isso pelo fato de que, quando chegamos em Gênesis 3, o diabo já estava ali, tentando e procurando levar Eva a pecar, a desobedecer, a ir contra Deus.
Então, essa é mais ou menos a linha da história, tá bom? Os anjos criados antes de tudo, a terra sendo criada, o homem sendo criado, a ordem sendo dada ao homem, e nesse meio tempo, a rebelião de Lúcifer transformando-se no acusador, transformando-se no diabo e indo lá no jardim do Éden, procurando exatamente levar o homem e a mulher a desobedecerem a Deus. Joia? Até aqui, essa é a linha do tempo. E a partir de agora, eu quero te chamar para uma reflexão justamente sobre os passos agora do diabo. Porque nós vamos entender a partir de agora como é que o diabo age em nossas vidas, como é que ele conseguiu dissuadir, a levar Adão e Eva a deixarem a ordem de Deus de lado e desobedecerem a ordem do Altíssimo. Então nós vemos uma palavra que eu gostaria que você olhasse comigo: livre-arbítrio, ou seja, a liberdade de escolha, que pode incorrer em escolha errada. Quando Deus permite essa liberdade de escolha, esse livre-arbítrio ao homem, é claro que essa liberdade de escolher pode incorrer em uma escolha errada. O homem foi criado sem pecado, mas isso não quer dizer que ele foi criado sem a possibilidade de pecar. Deus não criou autômatos, Deus não criou robôs, mas Deus criou um homem e uma mulher com a possibilidade e a liberdade de poderem fazer escolhas. É a partir daí que a gente vê que, face a esse livre arbítrio, ocorreu algo. E o que ocorreu? O homem foi o único culpado. A gente não pode culpar Deus. Por que Deus fez o homem com livre-arbítrio? Deus criou o homem com livre-arbítrio justamente para que Deus pudesse proporcionar ao homem a sua graça e a sua misericórdia. Deus não poderia demonstrar amor, graça, misericórdia e ser um Deus justo se não desse ao homem a possibilidade de fazer a sua própria escolha. Deus não seria justo ao criar homens e mulheres que pudessem simplesmente e única e tão somente escolher a Ele e que não tivessem outra possibilidade. Eu ouvi uma certa argumentação uma vez acerca do seguinte, vou usar a título de exemplo. Digamos que o pastor Joel estivesse querendo saber o que os irmãos pensam acerca de mim aí em Bugaçu. E eu fizesse uma pesquisa e dissesse para vocês, olha, se vocês gostam de mim, vocês vão então anotar aqui o X no sim. E se vocês desejam que eu continue sendo o pastor de vocês. Se vocês não gostam mais de mim, não desejam que eu continue sendo o pastor de vocês, vocês assinalam a alternativa não. Então só tem sim ou não. E eu distribuísse essas cédulas na nossa próxima assembleia e os irmãos fossem lá e anotassem o sim e o não. Eu mesmo pegasse essas cédulas e começasse então a observá-las para fazer a contagem e saber se vocês querem que eu continue sendo ou não o pastor de vocês. E eu visse ali sim e começasse a simplesmente juntando a cédula sim. Sim, sim, sim. Opa, tem um não aqui. Colocaria o não de lado. Sim, não, 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 não. Sim, sim, não, não, sim, não. E eu então separasse todos os sims e todos os nãos. E aí eu chegasse e falasse, bom, quer saber de uma coisa? Eu só vou ficar com os sims. Esses nãos, esses que não querem me escolher, então eu vou fazer o seguinte, eu vou eliminar, deixa eu rasgar. E eu rasgasse essas cédulas e eu as jogasse no lixo. E eu chegasse depois, de repente, e falasse, tá vendo? Tem 100% de sim aqui. Todos esses escolheram e votaram de que eu continue sendo o seu pastor. Estaria correta essa minha forma? Seria justa essa minha forma de julgar
se eu devo ou não continuar sendo pastor, simplesmente eliminando os nãos e dizendo não, todo mundo está votando sim, eu seria enganoso, eu não estaria sendo justo e verdadeiro. É a mesma coisa se nós imaginássemos que Deus simplesmente criasse os homens sem a possibilidade de dizer não, mas com a única possibilidade de dizer sempre sim a Ele. Deus não seria justo se aniquilasse, se eliminasse todos aqueles que poderiam dizer não. Entenda nessa analogia mais ou menos como funciona. O que acontece? Nós não podemos colocar a culpa em Deus, mas o homem é sim o único culpado por suas escolhas. O tentador apareceu disfarçado e Deus com certeza avisou sobre ele. Deus com certeza havia ali orientado. Mas a Bíblia diz que a serpente, que era mais astuta que todas as alimárias do campo, esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E Eva sabia que Deus era bom, por isso não podia crer na mentira de um estranho. Deus já havia dado provas de que ele era bom, mas ela creu na palavra de um estranho. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. A afeição de Adão por Eva foi maior do que a sua lealdade a Deus. Sabe por quê? Porque Eva comeu e ofereceu a ele, e ele sabia exatamente qual era o fruto que ele estava comendo. Adão não foi enganado. Eva, talvez você pudesse dizer, ela foi seduzida, e é isso que a Bíblia diz. Viu a mulher que aquela árvore era boa, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e aí ele fez a sua escolha. Ele comeu com ela. O apóstolo Paulo, quando escreve a Timóteo, ele diz: Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Note que o homem foi o maior culpado dessa história, eu te diria, o culpado da história. Não foi Eva, foi Adão, porque a ordem foi dada literalmente, diretamente a Adão, e ele não foi enganado. Eva ainda foi seduzida, enganada pela serpente. No entanto, Adão, de forma alguma, ele sabia o que ele estava fazendo. O primeiro pecado trouxe, portanto, consequências terríveis. Em Romanos 5,12 diz que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. O pecado traz culpa e deve ser confessado. Gênesis 3:8, 12 e 13. Ouviram a voz do Senhor Deus que passeava pelo jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus. Vergonha. E mais uma vez reitero, o grande culpado da história é Adão, que não orientou a sua esposa, a que não dirigiu ela a que de fato se afastasse, a que não fosse seduzida, a que não acreditasse de forma alguma em outra palavra que não a de Deus. Mesmo assim, a mulher vacilou, a mulher ofereceu ao marido, e ele de forma alguma pode dar qualquer desculpa, porque não foi o diabo que o seduziu, não foi o diabo que o tentou, não foi o diabo que desvirtuou, mas foi ele mesmo, de livre e espontânea vontade, usando do seu livre-arbítrio, que escolheu errar, pecar, para ficar com Eva. Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Note como o homem depois quer safar-se, quer fugir da sua culpa, jogando a culpa na mulher. E quando o Senhor vai para a mulher, disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E a mulher disse: a serpente me enganou e eu comi. Então nós vemos o ser humano, a partir do momento que tem um contato com o pecado, a exercer a sua dissimulação, tanto da parte do homem como da mulher. A dissimulação é um fruto e é uma consequência do pecado. É sempre a intenção do homem de fugir das consequências dos seus erros e procurar sempre jogar a culpa nos outros.
Quais foram as consequências do pecado? Ocorreram consequências pessoais. E quando a gente diz de consequências pessoais, são aquelas diretamente sobre a vida de Adão e Eva. Eles sofreram, como por exemplo, perderam a sua justiça, perderam a sua retidão, perderam a vida e a comunhão espiritual que eles tinham com Deus, perderam a harmonia familiar. Vocês viram que já começou o homem jogando a culpa na mulher. Perderam também o jardim, a moradia deles, perderam a vida física pelo fato de que depois fatalmente vieram a morrer. Mas também esse pecado trouxe consequências universais, ou seja, para todos os homens. O sofrimento na gravidez, com dor você conceberá, a subjugação da mulher pelo homem, fruto do pecado, esse exercício do homem de oprimir a mulher, esse fato que a gente observa hoje não vem de Deus, mas é uma consequência do pecado, muitas vezes estabelecido no coração do homem. A maldição da terra, a mão de obra com fadiga, as doenças e a morte física, mas também a morte espiritual. Todas essas consequências universais a que todos nós estamos sujeitos em virtude do pecado. E nós partimos para a conclusão no seguinte fato de que o pecado é real e nós precisamos, diante do pecado, reconhecer e admitir o pecado. Em Salmo 51:3 diz: porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Devemos reconhecer e admitir o pecado. Reconhecendo e admitindo o pecado, devemos confessar o pecado, porque a consequência de Davi ao reconhecer e admitir é reconhecer, admitir e confessar. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Mas não somente reconhecer, admitir, confessar, mas também abandonar o pecado. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Portanto, a trajetória da redenção começa com a criação dos anjos, com a criação do mundo, a criação do homem, a imagem e semelhança de Deus como um ser triuno, corpo, alma e espírito. E em um determinado momento ocorre a rebelião de Lúcifer, tornando-se o acusador, Satanás, porque quando Deus planta a árvore da vida no jardim do Éden e dá ordem a Adão, surge no meio da história a serpente. E a serpente vem aí, que é, na realidade, o próprio diabo, Satanás, os tenta e os leva a pecar. Sendo assim, hoje concluímos o início da trajetória do pecado e a trajetória da redenção, que agora, como duas linhas paralelas, prosseguirão durante todo o Antigo Testamento, chegando ao Novo Testamento, até que um dia no futuro nós vejamos a justiça de Deus prevalecendo, novos céus e nova terra, como galardão e recompensa dos que pela fé alcançaram essa graça, e a condenação eterna para aqueles que rejeitarem essa graça de Deus. Feche seus olhos, vamos orar agora, vamos ter um tempo agora de oração e agradecer a Deus por esse privilégio de conhecermos a trajetória da salvação e da redenção através do relato bíblico. Pai, graças te damos em nome de Jesus pela vida, pela saúde, pelo privilégio, Senhor, que temos de te servir, pela graça da salvação, pelo conhecimento que podemos ter através da tua palavra de como, a Deus, se promoverá a nossa redenção, como essa redenção vem sendo construída pelos séculos dos séculos. Obrigado por cada irmão unido aqui hoje nesse tempo de estudo. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.
Bom, hoje ficamos por aqui, que Deus te abençoe, continue em oração por nós. Hoje mesmo temos compromissos, sábado temos 2 compromissos, manhã e noite, e domingo mais 2 compromissos, manhã e noite. Mas segunda-feira, louvado seja Deus, já estamos retornando para a nossa casa, para o nosso lar. Que Deus te abençoe, tenha uma excelente noite, em nome de Jesus.